E aí, pessoal, professor Ricardo Tavares aqui mais uma vez para tentar trazer a luz, para tentar mostrar o que de fato é um conteúdo. Vim aqui para tentar tirar da polêmica e para você nunca mais passar vergonha ou para você falar para o seu amigo, aquele seu amiguinho, aquele seu parente que sempre manda coisa passando vergonha. Então, é muito bom estudar, é muito bom saber dos fatos. E aí eu vim aqui para mostrar para vocês a diferença entre socialismo e comunismo. Qual a diferença entre socialismo e comunismo? Então eu vim aqui mostrar, o vídeo vai ser curto, mas antes de mostrar a diferença entre socialismo e comunismo, eu queria te falar algumas coisas. Primeiro que tem um monte de professores, e eu fico triste por isso, que não sabe quando o aluno pergunta. Quando o aluno pergunta a diferença entre socialismo e comunismo, o professor trava, fala um monte de coisa que eu nem sei o que. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda, que eu não vou entrar em duas coisas aqui, porque para o vídeo não ficar muito grande, eu tenho um vídeo aqui no canal sensacional, chamado O que é o comunismo? O que é o comunismo? Então vai lá, assiste, depois de você ver isso aqui, ou então antes, para isso aqui, vai lá ver o outro, que lá eu explico o que é o comunismo. Lá também, naquele vídeo, eu não adentrei, eu não aprofundei, porque senão ia ficar muito grande, porque esses temas são grandes, e lá eu não falei, por exemplo, do comunismo primitivo, que é uma coisa que aprofunda nessa reflexão. Então lá eu não aprofundei até aí. Então eu fui até na questão não superficial, mas mais científica, mas eu não aprofundei muito, mesmo porque o vídeo ia ficar muito grande. Mas ali já dá para você não passar vergonha. Então acompanha lá o vídeo O que é o comunismo. E aqui eu não vou adentrar em outras reflexões sobre o socialismo, sobre o que é o socialismo, sobre o socialismo utópico, não. Eu vou nesse vídeo apenas falar, o título está aqui, a diferença entre socialismo e comunismo. Só isso. Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito grande, vamos que vamos. Olha só, você já sabe o que é comunismo, porque você já viu o vídeo lá embaixo, já comentou, já deixou o like, já se inscreveu no canal. Faça isso que é muito importante para mim e para nós. Nós por quê? Porque quanto mais curtidas, inscritos do canal, mais vídeos nós teremos aqui e eu vou publicar mais coisa interessante para nós. Olha só, quando Karl Marx, aquele cara, aquele pensador do direito, aquele filósofo, um dos criadores da sociologia, lá no século XIX, e percebeu os problemas causados pela segunda revolução industrial, falei isso aí lá no vídeo passado, vai lá. Quando ele percebeu isso tudo, ele escreveu, ele fez a sua obra, seus escritos junto com o Engels sobre essa questão. E ele falava lá do modo de produção. Por quê? Segundo Karl Marx, o Karl Marx faz uma reflexão, avalia a sociedade sob um viés, uma perspectiva econômica. Isso é muito importante. Do ponto de vista da sociologia, ele se difere, por exemplo, do Emile Durkheim, que veio antes dele, do ponto de vista da sociologia. Então, a perspectiva do Marx é a perspectiva econômica de analisar a sociedade. E aí ele dizia que toda sociedade é interessante ser analisada pelo seu modo de produção. E aí ele vai fazer uma reflexão até numa linha histórica dos modos de produção, né? Essa linha histórica do modo de produção, ele vai dizer que o socialismo, o modo de produção socialista, vem antes de uma sociedade comum, a sociedade comunista. Então, resumindo aqui, claro que eu vou explicar daqui a pouco, mas resumidamente, o socialismo é uma fase para chegar na sociedade comum. O socialismo é uma fase dessa transição para chegar ao comunismo. Então quer dizer que o socialismo é uma transição? Sim, é uma transição para o Karl Marx. Mas como é isso? Como é essa transição? Olha só, Marx dizia que o grande problema daquele momento do século XIX era o modo de produção capitalista, que era onde ele fala que vai criar desigualdade social, o que ele fala da luta de classe, a exploração de um homem por outro homem, a burguesia versus proletariado. Isso Marx vai falar muito bem, eu falei isso no vídeo passado. Ele fala que aquele modo de produção faz com que um homem explore o outro. Então ele diz que a salvação, a solução para acabar com a desigualdade, com a luta de classe, com a exploração de um homem versus outro,
para tirar um explorado, o proletariado dessa questão de só servir para vender sua força de trabalho, era um modo de produção comum, onde todas as pessoas fossem iguais. Aí veio o X da questão. As pessoas, ele era muito criticado, inclusive pelos anarquistas, lá no século XIX, e que vai falar, uai, Karl Marx, mas e aí, Marx? Me fala uma coisa, como seria isso, como a burguesia, como os modos, como os donos dos meios de produção, a burguesia, vai largar, como eles vão deixar os seus modos de produção e distribuir seus bens para que toda a sociedade fosse igual, comum, para o sistema comunista. E aí é a hora que o Marx fala, não, é necessário ter uma transição, é necessário ter um modo de produção socialista. E é onde ele fala do Estado socialista, o Estado forte socialista. Através da ditadura do proletariado, pesquisa isso aí, ele vai falar que esse Estado socialista vai ser o responsável por essa organização da sociedade, dividir os meios de produção, tirar da burguesia, e quando tudo isso estiver feito, aí o Estado socialista seria extinto, desfeito, e aí a sociedade seria uma sociedade comum, o modo de produção comum, o comunismo. Então, o socialismo, o modo de produção socialista, esse sistema socialista que Marx vai falar, o socialista científico do século XIX, é a transição para a sociedade comunista. Certo, gente? Ah, professor, mas a União Soviética, China, Cuba, isso aí é outro problema. Por quê? Porque aí nós temos um grande problema que é os seres humanos, os seres humaninhos, como eu falo. Os seres humanos, quando chega esse modo de produção socialista, que é a criação de um Estado forte socialista, o que aconteceu aqui no planeta Terra? Virou uma ditadura. É o caso da União Soviética, lá com Stalin. Quando se torna um Estado socialista, ali virou uma ditadura. Então, a União Soviética é um Estado socialista? Foi um Estado socialista? Não. Ali foi uma ditadura de Estado. Aquilo não é socialista. Ah, professor, mas então a União Soviética não era socialista? Não. Vai ler melhor a explicação que Marx dá para o socialista que você vai entender. Vamos ler. A leitura é importante para não ficar sendo só guiado pelo zap. O zap. Certo? Para você não ser guiado pelo seu tio do zap, sua tia do zap, é importante ler e entender o que Marx fala, o que é o socialismo. Certo? Cuba não é socialista. Certo? Ah, e a Venezuela? Por favor, não passe vergonha. Certo? Não é. Então, esses países que eu citei aqui são apenas ditaduras de Estado. Ditaduras. O socialismo que Marx falou do século XIX é esse modelo de transição que infelizmente ainda não aconteceu. A experiência que não aconteceu, vírgula, né? Esse modelo começou com a Revolução Russa em 1917, alguns anos se prolongou e infelizmente houve uma degeneração quando o Stalin assume depois da morte do Lenin. Aí é outra reflexão que eu não vou entrar aqui, certo? Então, explicada a diferença do socialismo para o comunismo, na verdade, é uma transição, e é isso. Qualquer coisa, deixa os comentários aqui, não deixe de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram e aqui no YouTube. Se você tiver uma sugestão de vídeo, comenta aí ou lá no Instagram. Um grande abraço, tchau!